Obrigado a todos que já estão na sala. Vamos aguardar aí mais 2 minutos o webinar. Como vocês estão? Primeiramente, obrigado a todos que estão presentes nesse webinar. A ideia é trazer um pouquinho de como você criar seu MVP trabalhando com a plataforma Vetex. Para quem não me conhece, eu sou Pablo Ribeiro, sou sócio e fundador da agência M3. A agência M3 é uma das principais agências do ecossistema da Vetex. E gostaria de perguntar a todos, se todos estão conseguindo me escutar bem, pode mandar no chat, só para poder iniciar o webinar. Vamos respeitar o horário de quem conseguiu chegar no horário correto para dar continuidade sobre o assunto. Como eu falei, né, a agência M3 é uma das principais agências aí do ecossistema Vetex. Eventualmente, eu tenho participado de alguns eventos aí junto à Vetex ou junto a outros parceiros. Participei aproximadamente de 140 projetos de e-commerce, sendo boa parte aí B2C, B2B, Marketplace. Então, temos uma expertise muito boa. E tenho aí o background, né, de desenvolvimento, usabilidade e um pouco aí de conhecimento de marketing. Mas a ideia hoje é não falar exatamente da agência e falar de como implementar aí um MVP junto à Vetex. Para poder centralizar todos e ter ali uma média, né, de que todos que estão a par do conteúdo. O famoso MVP, né, ele vem ali da tradução do mínimo viável produto, que é justamente o mínimo do produto viável que você precisa ter para ter um projeto no ar. Esse conceito surgiu basicamente junto às startups. Então, quando você pega, por exemplo, um Uber, um iFood ou diversas outras startups, o que eles fizeram na prática foi dividir toda a ideia, né, do iFood, a ideia do Uber, em pequenas etapas para que o projeto consiga ir avançando até chegar, né, no objetivo final. E quando falamos de e-commerce, é muito comum todo mundo se preocupar com integração com o RPX, integração com o Marketplace, uma série de elementos que não necessariamente você precisa fazer exatamente na primeira fase do projeto. Para quem não tem um e-commerce ainda, ou quem deseja fazer uma migração de e-commerce por estar com algum problema da plataforma, dependendo do seu volume de vendas, não necessariamente você precisa ter todas as soluções que a plataforma te oferece e nem você precisa ter todas as integrações na primeira etapa, né, do projeto. Então, a ideia do MVP é uma maneira de aplicar sempre com um pensamento ágil, não sendo necessário ser perfeito, né? Existe uma frase aí que muitos falam que é do Zuckerberg, né? Que feito é melhor do que perfeito, então é melhor você ter um e-commerce, principalmente nesse todo esse ambiente que passamos da pandemia, do que você ter ali uma estrutura ultra mega desenvolvida, que às vezes você vai demorar 6 meses para colocar no ar e quando você coloca no ar, acabou perdendo o time. Então, é importante definir o que é um MVP e o que não é um MVP. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês de MVP. Por um exemplo, como mínimo produto viável, o desejo de criar um carro. Então, o carro não começa ali com uma roda, com 2 rodas, depois com a lataria e depois eu tenho o carro propriamente dito pronto. Na verdade, por que você quer criar um carro? Porque você quer se locomover diminuindo o esforço físico, né? Diminuindo ali o esforço que você faz para se locomover de um ponto A para o ponto B. Então, um exemplo, um MVP de um carro poderia ser, por um exemplo, skate. Eu consigo me locomover bem, porém eu tenho ali um pouco de dificuldade, eu ainda tenho um esforço físico grande para me locomover. Eu poderia ser um patinete também, ele já é um pouco melhor, ele já tem um lugar para você se segurar, tem ali o equilíbrio que você precisa ter, mas você já consegue se locomover mais confortável. Depois eu poderia ter uma bicicleta, que eu já consigo me locomover muito mais rápido, ter diversos tipos de terreno, pegar tanto uma estrada que seja ali de terra ou um asfalto, você já consegue se locomover nesse cenário, depois uma moto e depois chegamos no carro. Então, ambos aqui, qual é o seu principal objetivo? O principal objetivo nesse cenário era se locomover da melhor maneira. Então, isso foi evoluído com o decorrer do tempo. Quando falamos de e-commerce, é exatamente a mesma coisa. O que eu preciso ter hoje? De repente, você precisa ter um e-commerce com um produto e com um botão de comprar, dependendo do seu cenário. Então, a ideia é você diminuir o seu escopo para chegar no seu
objetivo final. E a ideia do MVP é garantir que o que é essencial para a sua operação e o que não é essencial para a sua operação. E depois você pode fazer ele aí no famoso ongoing, né, que as empresas chamam, num trabalho de evolução. Então, para quem tem e-commerce e para quem não tem o e-commerce, que deseja migrar de plataforma, o que é essencial hoje para você migrar? E o que não é essencial? O que você pode fazer de uma maneira evolutiva, que é o principal ponto. E aqui entra também num quesito que é extremamente importante, é na questão de time para poder você ter esse MVP. É muito comum você ter, algumas empresas têm um time que acaba sendo mais engessado. Então, você tem uma pessoa que ele trabalha na equipe de marketing, que ele não vai cadastrar um produto no seu e-commerce. Você tem uma outra pessoa que ela é de TI e que ela não vai ter uma comunicação com marketing. Quando falamos do contexto de MVP, é extremamente importante pensar na versatilidade do time. Então, seu time ele tem que ser multifunções, porque estamos falando de um único objetivo, é colocar um projeto de e-commerce no ar com um período X de tempo. Esse é o seu principal objetivo. Seu objetivo não é necessariamente ter ali o melhor e-commerce do mundo, e sim começar a fazer vendas online ou resolver um problema que você tem numa outra tecnologia, como eu falei, numa outra plataforma de e-commerce. Então, a ideia é juntar todos que estão trabalhando, independente do departamento da empresa, com o principal objetivo. E todos precisam fazer mais que uma função simultaneamente e focar em resolver ali no que você tem mais habilidade. Então, por um exemplo, eu tenho que cadastrar um produto, quem vai saber melhor sobre o produto, talvez vai ser o time de cadastro, quem construiu o produto na prática. Não vai ser o time, talvez, ali, o time que faz o cadastro necessariamente dentro da plataforma de e-commerce. Então, você tem que juntar com esse time e discutir com ele sobre a melhor descrição daquele produto, sobre a melhor fotografia. Então, necessariamente, pode ser que ele não vai colocar a mão na plataforma, pode ser que ele não vai executar no dia a dia ali o cadastro, mas você vai falar com a pessoa que criou aquele produto, o responsável técnico daquele produto, vamos dizer assim. E automaticamente você tem uma pessoa que às vezes ela é de TI e que você precisa fazer uma integração e tudo mais, ele consegue, às vezes ele não vai conseguir criar uma estrutura, fazer uma integração na plataforma de e-commerce, mas às vezes ele vai conseguir subir um produto via planilha. Então, vai largar um pouco aquele conceito extremamente técnico de fazer uma integração e subir via planilha. E um principal ponto, que é para você implementar um MVP, né? Você colocar uma loja no ar de forma mais ágil, precisa ter um cronograma de atividades e suas responsabilidades. Então, a ideia é ter uma reunião que chamamos aí de kickoff, uma reunião inicial com o projeto, estabelecer os responsáveis da demanda. Então, eu vou trabalhar, um exemplo, você tem uma pessoa no seu time que vai ficar responsável pela cadastro de produto e resolver o problema logístico da empresa, o outro vai ficar responsável pela parte de pagamento. Nessa reunião de kickoff, né, o início do projeto, e é entender também os planos é para caso aconteça algum tipo de gap na operação, algum tipo de gap no projeto como um todo. E o ideal é ter checkpoints diários ali para você identificar projetos, identificar gargalos que podem atrapalhar o projeto. Esse conceito que eu estou trazendo de MVP, aqui eu estou falando do ecossistema de VTEX, por um exemplo, de implantação de e-commerce, mas ele pode servir para qualquer outros mecanismos que vocês desejam fazer. Isso serviria, por um exemplo, se você deseja mudar a sua loja física para um outro bairro, por um exemplo. Você consegue utilizar esse conceito de MVP também e aplicar em outros tipos de projeto. E, de fato, também definir os principais KPIs de sucesso do projeto. Então, vamos fazer um esforço muito para colocar esse projeto no ar, mas o que desejamos com esse projeto, né? Fazendo esse trabalho de forma mais rápida. Esse é um principal ponto. Em um projeto rápido, o time envolvido, né, ele deve ser versátil e principalmente ágil. E a divisão de tarefas, né, é um tópico que é extremamente importante. Então, o que vamos olhar no dia a dia para entender se estamos conseguindo avançar da maneira que desejamos? Ter um líder de projeto é extremamente necessário, o que chamamos ali de Product Manager, né, que é a pessoa que vai ficar responsável por centralizar e distribuir as demandas de uma maneira eficiente. Afinal, né, tempo é dinheiro, então ter um líder do projeto ele é extremamente importante.
definir também quem cuida da integração, quem vai validar essa integração, como configura o sistema, forma de pagamento, forma de logística, quem que vai validar se a forma de pagamento está correta, se a forma logística está correta, foi implementado corretamente. Quem cadastra o cadastro de quem vai cadastrar o produto ou vai enriquecer o cadastro que vem do RP. Geralmente é muito comum você ter um RP que não tem ali as informações da melhor maneira. Então, quem que vai ser responsável por entender se estamos entregando a qualidade que o nosso cliente deseja? Quem vai homologar e dar ok, né, para virar ali, fazer o go live da loja. É um ponto também que é extremamente importante. E quem vai ficar responsável pela essa parte visual da loja e quem que vai aprovar também essa parte visual. Porque aqui temos alguns pontos que são extremamente gargalos na operação. Quando eu falo de uma parte de user experience, né, do X e do UI, diversas áreas querem aprovar ou reprovar uma demanda, mas muitas das vezes a área nem tem o conhecimento apropriado para aprovar ou reprovar aquela demanda especificamente falando. Então, é importante ter essa definição para diminuir o número de contatos, né, os números de reuniões necessárias e que para cada um atue, né, na sua melhor área, né, dentro da empresa. Somente um adendo, quem tiver dúvida pode ir colocando no chat também, que à medida do possível vamos respondendo. E um ponto também que é importante quando pensamos, né, no MVP é entender se essa solução que vocês estão contratando, né, aqui literalmente falando dessa parte mais de tecnologia, é entender se existe o que chamamos de APIs abertas, que é basicamente uma API, né, um método de comunicação entre sistemas, onde o sistema A vai conseguir falar com o sistema B. E nesse meio de comunicação vão ter responsáveis, que vai sugerir as atualizações, que vai ser responsável por atualizar um item do sistema A lá no sistema B e assim por diante. Então, é importante entender se a plataforma de e-commerce que vocês estão trabalhando, se o CRM que vocês estão trabalhando, ou transportadora, ou qualquer item que faça parte desse ecossistema, se permite essas integrações. E se permite como funciona essa comunicação. É uma comunicação que eu preciso ter só o conhecimento técnico para fazer integração, ou é uma comunicação que só um time específico pode fazer? É importante vocês terem essa visão geral, porque nesse contexto você consegue ganhar agilidade. Então, hoje, no sistema de e-commerce, é muito comum ter ali a plataforma de e-commerce, ter o RP e ter uma empresa no meio que chamamos de middleware, que é basicamente ele vai conectar no RP, ele vai conectar na plataforma de e-commerce para poder fazer todo o cadastro de produto, para poder fazer toda a atualização de estoque, quando chega um produto, né, fazer toda a parte logística. Então, é importante entender se esse sistema que vocês estão contratando se possui, de fato, né, esse mecanismo de APIs abertas e também se existe, né, o que chamamos ali do middleware para poder facilitar a integração e conseguir ganhar velocidade, que é o principal ponto, nessa questão. E vocês conseguem também fazer o MVP da integração. Então, no primeiro momento, você pode subir o cadastro de produto e fazer atualização de estoque. Depois eu posso fazer o cadastro de produto, eu posso fazer atualização de estoque, descida de pedido. Você consegue fazer novas melhorias, né, para automatizar todo o processo logístico da empresa. Porém, vocês só vão conseguir isso se a empresa que vocês estão trabalhando, ela tem, né, esse famoso MVP, o famoso API. E aí, trazendo um case bem interessante nosso, tivemos aí a Iorani, que é um cliente do segmento aí de moda feminina. Fizemos uma migração de uma outra plataforma para a Vetex. Essa migração ela foi feita ali em aproximadamente 5 dias. E o porquê possibilitou fazer essa integração de forma muito rápida? O primeiro ponto foi que nesse cenário tinha um conceito de APIs abertas, então as duas plataformas, então foi muito fácil o integrador consultar na plataforma anterior e plugar na nova plataforma. Isso foi feito de forma muito simples, então agilizou muito o processo. Aqui também tivemos o seguinte cenário, de ter o time do cliente em si muito ativo no projeto, para poder fazer algum ajuste de cadastro de produto que ficou faltando, algum ajuste de imagem também. Isso agilizou bastante esse cenário.
E como os resultados, assim, nessa migração tivemos um incremento de vendas de mais de 100%. Só porque migrou para uma plataforma melhor do que ele tinha anteriormente e desenhou, né, uma melhor arquitetura, tanto de integração e tanto também de informações de produtos. Mais um case também que é bem legal do segmento B2B, porque é muito fácil, né? Todo mundo fala, eu subi a loja em 5 dias, é um B2C, é um cenário que é muito mais simples e tal. Aqui tivemos o case da Bunge, é um cliente que ele é totalmente B2B, com uma série de um projeto extremamente complexo, onde eu tenho regras de preço por região, por tipo de usuário, por tipo de produto, produtos que podem ser visíveis num estado, produtos que não podem ser visíveis num outro estado, uma série de restrições no acesso desse B2B. Todo o cadastro de B2B ele passa por uma aprovação, uma curadoria de CNPJ e depois uma validação interna. Foi um projeto que fizemos ali em 23 dias. É um projeto que não foi uma migração, né? Era uma loja, era uma nova loja, né? Vamos dizer assim. Então conseguimos fazer essa virada muito rápida para dentro da Vetex, né? Essa virada aí de mindset. Esse projeto ele surgiu ali no iniciozinho da pandemia, ali por volta ali de abril. Então tivemos que fazer essa virada de loja muito rápido. Então foi um trabalho bem feito a 4 mãos. No primeiro momento não foi feito nenhum tipo de integração com RP. Foi feito mesmo, o objetivo era fazer a venda online, então subimos o cadastro na mão junto com o cliente, subimos tudo via planilha e algumas informações via API, o que estavam mais fáceis para a consulta. E como isso foi a primeira fase, né, o que chamamos ele de MVP1, e como MVP2 ficaram todas as integrações, todas as automatizações que o RP pode trazer para vocês, então para eles, né? Então a ideia foi de fato fazer essa definição do que eu preciso para vender agora e o que eu posso fazer no segundo momento. Quando falamos de empresas do porte da Bunge, talvez aí se não fosse a pandemia, seria um projeto que demoraria possivelmente aí meses para a gente conseguir concretizar o projeto, porque quando falamos de um projeto dessa robustez, tem todo um sistema de compliance, um sistema de segurança que o time de TI precisa validar. Isso tudo foi feito de uma maneira muito mais rápida para conseguir, né, seu principal objetivo. E temos o case também aí da Santa Helena, que foi uma migração de uma outra plataforma para a Vetex. Esse case ali, tivemos ali o prazo de 30 dias para fazer essa migração. Fizemos a migração aqui do B2C e do B2B para dentro da plataforma de e-commerce. Então, isso foi uma migração extremamente rápida também. Aqui já tínhamos outros desafios, porque além de ser uma loja que ela já estava operando, já tinha um volume de vendas interessante, tivemos também toda a parte de migração de informações. Então, de fato, né, teve todo o time de integração que foi lá que fez a conexão no RP que eles utilizam para a nova plataforma. Então, teve toda uma sincronização de dados, que foi um ponto também que foi extremamente importante, mas que foi totalmente viável de ser feito. Todos esses cenários que eu estou mencionando, aqui o foco era fazer a migração de forma mais rápida. Então, a parte de layout, né, essa parte visual, ela seguiu um padrão, né, o que chamamos ali de template, ela seguiu um padrão de personalização, porém a loja não ficou desconfigurada para um padrão que o cliente, que prejudicasse visualmente a marca do cliente, e era um padrão que era extremamente aceitável e respeitando as melhores práticas de usabilidade e de UX, mas porém conseguimos fazer, né, a virada aí de forma mais acelerada. E o que é importante, né, os principais insights que tivemos aí com todas essas migrações que fizemos, com todo esse trabalho. Através do MVP é possível obter, né, dados de melhorias. Então, um projeto de um e-commerce, diferente de uma loja física, é um projeto que você está sempre melhorando visualmente o e-commerce para você ter uma melhor taxa de conversão. Você está sempre testando. O e-commerce é algo que é extremamente vivo e ele não para. Você sempre tem que estar fazendo melhorias no e-commerce, sempre tem que estar desenvolvendo novas funcionalidades para automaticamente gerar mais receita para a empresa. Então, através do MVP, um dos principais pontos que você consegue ter dados e entender o que a empresa pode melhorar. Esse é o primeiro ponto que, na minha opinião, é o melhor dos itens. Além disso, você consegue
ter uma consolidação do projeto e, consequentemente, uma expansão e escalonamento do projeto. Então, você consegue, de fato, ir melhorando, né, e evoluindo esse projeto. E você consegue também casar com a estratégia do mundo físico. Então, você pode fazer um exemplo, eu tenho um e-commerce que meu cliente compra, ele retira numa loja física. Então, você consegue também, para quem tem produto, fazer o omnichannel, né? Você consegue aproveitar melhor o cliente que ele já conhece a sua marca. Então, vocês conseguem ter uma visão ali de quais praças mais acessam o seu site. Então, qual a região que mais acessa meu site? Quem compra mais do meu site na prática? Qual o dispositivo que as pessoas acessam para comprar no meu site? É o iPhone? É o Android? Como funciona isso na prática? Vale a pena, um exemplo, se você tem uma região que você é muito forte no online, será que vale a pena abrir uma loja física lá? É um ponto que é um insight que vai ter ali a junção, né, do online do offline. Será que não vale a pena eu ter uma logística expressa, né, para entregar de forma muito mais rápida para o meu cliente? Quem comprou esse ano, por um exemplo, na Black Friday, percebeu que muitas das lojas tiveram um tempo de entrega muito mais rápido do que os anos anteriores. Quem comprou nos principais players de e-commerce com certeza sentiu essa diferença. Então, você ter essa logística mais rápida, você ter todo esse omnichannel funcionando, será que faz sentido junto com a estratégia global da empresa? E que tipo de produto você vende mais por região? Esse é um dado que geralmente as empresas têm isso no RP, mas você não tem isso exatamente trabalhado do ponto de vista de marketing. E é legal também vocês entenderem lá na busca que tem no site de vocês, entender quais produtos estão sendo mais buscados no meu site. Como eu posso melhorar meu mix? Então, será que não faz sentido eu ser um marketplace, eu conectar minha loja numa outra loja de e-commerce? Por um exemplo, eu vendo moda fitness. Será que não vale a pena eu fazer uma junção com uma outra empresa vendo moda fitness feminino, por um exemplo? Será que não vale a pena eu fazer uma parceria com uma empresa que vende moda fitness masculino e, de repente, casar meu mix? É uma estratégia que vocês podem avaliar. Ou, de fato, né, entender qual marketplace vocês podem vender e quais marketplaces vocês podem não vender também. Então, do único projeto que você implementa ele de uma maneira extremamente simples e ela pode ser rápida, você tem uma quantidade de insights gigante durante esse projeto. E a ideia, de fato, foi como eu falei, a ideia é a gente conseguir trazer a melhor experiência, né, para o usuário final, é conseguir trazer ali uma melhor receita para a empresa. O e-commerce, né, eu acredito que todo mundo já passou esse mito, né, que o e-commerce vai matar a loja física, esse tipo de coisa. O e-commerce ele vem para agregar as empresas. Então, você pode utilizar tanto para quem tem um B2C como no B2B também, para favorecer, por exemplo, o seu time de vendas para conseguir gerar mais resultado para a empresa. E hoje, assim, é um ponto também que é extremamente importante vocês pensarem que hoje existe mais de 1 bilhão de buscas por voz nos mecanismos de busca mensalmente. E esse mercado também é um mercado que está crescendo muito. É importante também entender o quanto vocês conseguem favorecer, né, facilitar esse volume de busca para que as pessoas achem seu site como um todo. Então, ali, aproximadamente 25% dos consumidores já preferem interagir via assistente de voz do que, de fato, interagir via website e aplicativos. Agora, cada vez mais, né, estamos ali na era da casa inteligente, que você tem ali os operadores, que permite você ter todo essa comunicação de voz. O site, né, depois, o seu e-commerce, as pessoas conseguem fazer busca por voz dentro do e-commerce. Como está sendo esse cenário para vocês? Então, é importante ter isso em mente também para pensar, né, em uma interação com o cliente, porque drasticamente, né, todo mundo percebeu que o comportamento do consumidor ele está mudando e está mudando de uma forma mais rápida. Essa informação ela foi feita ali na NRF desse ano e automaticamente, com certeza, isso mudou muito, porque a NRF, né, ela é sempre em janeiro, então a pandemia ela veio depois, com certeza esses dados mudaram drasticamente comparado, né, com o insight que foi feito lá em janeiro. Então também é importante se preocupar como os clientes estão navegando e acessando a sua loja como todo. E para poder finalizar esse tema, eu falei muito da questão que o e-commerce ele é muito vivo, então você está sempre testando
com o decorrer do tempo. A própria Amazon, na minha opinião, hoje é um dos principais, é o principal talvez aí e-commerce que faz um trabalho muito, muito bom, pensando a nível global, né? Não só pensando a nível regional, como por exemplo, somente no Brasil. Eles incluíram no último, ali de 2008 para 2018, eles incluíram 66 novas categorias dentro do e-commerce. Então, são testes que a Amazon vem fazendo para entender o quanto mais categorias ela vem incluindo e que faça sentido para o cliente que já acessa a Amazon para melhorar a experiência de compra. Hoje existe muito o conceito, né, das empresas se tornarem um marketplace. É lógico que tem CLT um ônus e tem um bônus também que precisa ser avaliado, não é esse tema que eu vou levar em consideração aqui agora, mas a ideia é entender o quanto, para vocês verem o quanto que a Amazon ela faz o teste. E dessas 66 categorias que a Amazon adicionou nesse decorrer de período, ela removeu somente 2 categorias. Então, o quanto isso está sendo benéfico para as empresas. E é um ponto que vocês precisam levar em consideração também. E, por fim, um dos pontos também que sempre me chama a atenção nesse ponto de vista de teste, que assim, o e-commerce, eu brinco que você tem que fazer o teste contínuo. Dependendo do seu tamanho do e-commerce, você vai fazer testes mensais. Então, dependendo do tamanho do seu e-commerce, você vai fazer testes quinzenais e dependendo do e-commerce, você vai fazer testes diários, porque o seu volume de venda tende a aumentar e os pequenos detalhes tendem a impactar muito mais quando você está num volume maior de dados. Aqui na empresa já tivemos clientes que, por um exemplo, no segmento de moda, ou o exemplo mais clássico, o cliente muda modelo, a venda cai. Justamente porque, às vezes, o site ele tem uma cara que é com aquela modelo e conforme você modula o seu volume de vendas, ele pode cair ali eventualmente falando. Então, esse volume de teste ele precisa ser muito bem metrificado. E hoje, na minha opinião, quem faz isso muito bem acaba sendo a Amazon, como agora com a inserção da questão deles venderem, né, produtos farmacêuticos dentro do e-commerce também. É um nicho que, querendo ou não, existe grandes players, porém eles talvez não estavam trabalhando no digital da melhor maneira possível. E vê um gigante desse e simplesmente olha para a área e faz as coisas acontecerem. Então, testar o e-commerce, testar usabilidade, testar performance, testar campanha, testar produto é extremamente importante. Porém, vocês só vão conseguir chegar nessa fase quando vocês passarem, né, da primeira fase, que é conseguir colocar o e-commerce no ar. A ideia era uma apresentação que era o tempo estimado era exatamente aí os 30 minutos. Quem tiver alguma dúvida e quiser colocar no chat, eu posso responder para vocês. Essa apresentação, eu vou compartilhar o link dela por e-mail. Então, vocês vão ter acesso a todas essas informações. Os cases que eu coloquei, todos esses cases estão no ar, continuam operando. Alguns cases tem bastante navegação, tem bastante insights. Então, vocês podem acessar e navegar, que é bem legal. Eu compartilho também meu LinkedIn. Quem tiver o LinkedIn pode me adicionar. Também vamos ter essa gravação depois no YouTube para poder compartilhar com vocês, para poderem acessar ou compartilhar com pessoas que fazem sentido. A mensagem final que é necessária que fica para vocês é somente um ponto. É lógico que todo mundo imagina o projeto da melhor maneira possível. Só que existem funcionalidades, existem integrações que acabam demandando tempo. Então, é melhor você desenhar a sua estratégia de uma maneira mais simples e depois ir ampliando com o decorrer do tempo. Tá bom? Então, muito obrigado a todos que ficaram até agora e espero vê-lo num segundo momento. Um abraço.